E se o Capitão América não fosse tão certinho e escoteiro? E se ele fosse bem mais agressivo, muito mais conservador e patriota ao extremo? Bem, essa é meio que a proposta do Capitão América do Universo Ultimate, o cara que diz que jamais vai desistir, porque, afinal de contas, aquela ali por acaso é a inicial de França na cabeça dele? Hoje, trazemos 5 fatos sobre essa versão de Steve Rogers, que foi líder dos Supremos, acredite se quiser, presidente dos Estados Unidos. Pois é. O Capitão América ainda era o presidente quando o Universo Ultimate foi invadido por Galactus, o Devorador de Mundos. Rogers e os outros heróis souberam das origens de Galactus e permitiram que o Homem-Aranha e Reed Richards viajassem para a Terra 616 para aprender mais sobre Galactus e se ele poderia ser derrotado. Quando Reed Richards montou um plano para derrotar Galactus, Rogers ajudou a atrasar e distrair a entidade, comandando um jato e usando-o para voar ao redor de Galactus, antes de voar direto para sua boca. O escudo do Capitão América foi então encontrado nos escombros por Tempestade após a derrota de Galactus. Mais tarde foi confirmado que Rogers havia morrido, e civis se reuniram em seu funeral público em Washington. Um memorial privado foi realizado para ele na Torre Stark, que contou com a presença de seus amigos e a comunidade super-humana. O Universo Ultimate também tem meio que a sua própria versão da Guerra Civil, mas de uma forma bem diferente. Mais política, e menos super-heroica. Os Supremos lutaram contra rebeldes que tentaram dominar vários estados após a invasão de Nimrod, com o retorno do Capitão América ao time. Depois de desarmar a nova República do Texas e torná-la parte dos Estados Unidos mais uma vez, os Supremos continuaram a proteger inocentes de ataques de rebeldes, particularmente o grupo paramilitar chamado Hydra. A Hydra, liderada por Modi, o filho perdido de Thor, atacou o Projeto Pegasus em Wyoming com o objetivo final de conquistar o país. Junto com vários aliados e a SU dos Supremos conseguiram derrotar a Hydra e Modi, que tiveram que ser mortos por Thor. O país fragmentado foi então reunido novamente, sob a liderança do novo presidente, Steve Rogers. Depois de descobrir toda a história sobre seu filho, o Capitão América decidiu confrontá-lo pessoalmente. Ele abandonou os Supremos e atacou a SHIELD no processo. O capitão foi então rastreado até Paris, França, mas sabia que os Vingadores, a força-tarefa secreta dos Supremos, estava atrás dele. Rogers se deixou ser capturado, mas era um plano, pois ele sabia que os Vingadores sabiam o paradeiro do Caveira Vermelha, e ele pretendia segui-los. Escapando da custódia, o capitão roubou um jato e o usou para chegar ao Alasca, onde os Vingadores estavam lutando contra o Caveira Vermelha. Quando ele chegou, Caveira Vermelha, que estava empunhando um cubo cósmico, subjugou o jato de Rogers. No entanto, Gavião Arqueiro deu ao capitão as coordenadas para a posição do Caveira Vermelha e Rogers empalou fatalmente seu filho com o jato, não tendo outra escolha. Depois que o Caveira Vermelha estava sob custódia, Rogers testemunhou quando Gail se despedia de seu filho moribundo. Pouco antes dos eventos do ataque dos Libertadores, Steve recebeu ordens de Nick Fury para treinar T'Challa, o Pantera Negra, que deveria um novo membro dos Supremos. Como líder da equipe, Rogers estava desconfortável com a ideia de trabalhar com um homem sobre quem ele sabia tão pouco. Depois que Steve descobriu que a garganta de T'Challa havia sido mutilada no passado, o que o deixou mudo, ele pressionou Fury para obter mais informações. Fury mentiu sobre a origem das cicatrizes de T'Challa e sobre a história do Pantera com a arma X, enquanto também afirmava que tudo sobre o Pantera Negra era confidencial. O Capitão América finalmente estabeleceu uma comunicação com T'Challa e soube do desejo do homem de retornar a Wakanda para ver seu pai e que Fury mentiu para ele sobre o passado e a história de T'Challa. Uma vez que ninguém além do Capitão jamais viu o verdadeiro rosto de T'Challa, Steve então adotou o papel do Pantera Negra nos Supremos, permitindo que o verdadeiro Pantera Negra tivesse a chance de voltar para casa. Como Pantera Negra, Rogers lutou contra o ataque de Ultron e seus androides na Terra Selvagem, decapitando seu eu-androide com seu escudo. Nos 3 anos seguintes, Steve Rogers realizou inúmeras operações secretas, muitas vezes acompanhado por seu amigo Bucky, um fotógrafo de guerra, e às vezes por Geovlet, que mais tarde seria o Wolverine.
Enquanto estava de licença em 1945, ele sem saber engravidou sua namorada Gail. Durante a Segunda Guerra Mundial, Steve entrou em batalha em várias ocasiões com o alienígena Chitaurier Kleiser, que estava aliado aos alemães. Kleiser mais tarde introduziu um protótipo de bomba atômica feita com tecnologia alienígena e destinada a atingir os Estados Unidos. Embora tarde demais para parar o lançamento, o Capitão América conseguiu chegar à bomba momentos antes de sua explosão. Em uma tentativa bem-sucedida de detê-la no ar, ele caiu no oceano, presumivelmente morto. No entanto, através de uma combinação de sua fisiologia de super-soldado e do frio ártico, o Capitão América entrou em um estado criogênico por mais de 50 anos. O Capitão América é um herói muito resistente, não é mesmo? Deixe sua opinião nos comentários e deixe o like, ative o sino de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!